Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda a segunda-feira no portal macorati.net. Nessa aula eu vou mostrar como integrar o AngularJS com uma aplicação ASP.NET MVC e realizar um CRUD básico com os recursos do Entity Framework. Tá? Eu sugiro que vocês assistam as videoaulas anteriores do Angular, né? Que nós vamos utilizar nesta aula praticamente quase todos os conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, o que eu vou fazer nessa aula? Nós vamos integrar os recursos do AngularJS com a aplicação ASP.NET MVC. E vou fazer as operações de manutenção de dados, incluir, excluir e deletar. Tá? E vou usar para isso uma tabela do SQL Server. E vou usar a ferramenta ORM da Microsoft, o Entity Framework, para mapear o modelo de entidades, né? E abstrair aqui o SQL. Tá? Então, na figura aqui, ó, eu tenho uma esquematização do que nós vamos fazer. Então, eu vou ter uma aplicação ASP.NET MVC, né? Eu vou usar o Entity Framework para gerar um modelo de entidades a partir de uma tabela do SQL Server. Tá? Depois, eu vou criar um controlador, né, usando a linguagem C#, tá? Que através do contexto das minhas entidades aqui vai me gerar os métodos, né, para me acessar e fazer as operações CRUD. E depois, usando um serviço do Angular, né, eu vou criar uma aplicação Angular, um módulo, um controller, e vou acessar um service, e através do service eu vou acessar esse controlador, os métodos, né, do controlador que estão sendo expostos aqui, tá? E vou fazer essa integração do Angular com o ASP.NET MVC. Então, eu vou ter um serviço HTTP, que é o serviço do Angular, né, $HTTP, interagindo com o controlador MVC, para realizar as operações CRUD. Então, nessa aula eu vou fazer o seguinte: nós vamos criar uma aplicação ASP.NET MVC, eu vou usar o Visual Studio 2015 Community, vou instalar o AngularJS, o Bootstrap via NuGet, tá? Vou definir o meu domínio, criando uma classe livre, né? Eu vou usar aqui uma abordagem do Entity Framework Code First, tá? Então, a abordagem Code First, eu vou definir aqui o meu modelo de domínio, vou definir um contexto de domínio, né? Essa classe vai herdar de dbContest. Depois eu vou definir uma string de conexão com o banco de dados no arquivo webconfig. E, usando aqui a convenção de configuração, o Entity Framework já vai criar para mim essa tabela, vai mapear, né? E vai me gerar um modelo de entidades. Depois eu vou criar um controlador, Home Controller, e vou definir os métodos de acesso a dados, retornando os dados no formato JSON. Tá? Então, ó, tá aqui a estrutura da minha classe livro, tá? Uma estrutura bem simples. Note que eu estou usando aqui o Data Annotations para definir que essa entidade aqui, livro, ela vai estar mapeada com uma tabela livros. Tá? Fazendo assim, eu estou indicando para o Entity Framework criar a tabela com esse nome no banco de dados. Tá? Que aqui eu estou praticamente indicando que esse campo, essa propriedade ID aqui, ela vai ser mapeada aqui para a minha chave primária, né, da minha tabela. Eu vou criar aqui a minha classe de contexto, que vai mapear, que vai ser responsável por realizar o mapeamento da entidade com a tabela. E eu vou definir no banco de dados uma string de conexão, ou no webconfig, uma string de conexão, para me dizer, né, para o Entity Framework qual é o banco de dados que ele tem que usar, né, e qual é a string de conexão que ele tem que usar para fazer a conexão com o banco de dados. Certo? Então, para concluir, o nosso desenho vai ser bem resumido, vai ser esse aqui, ó. Eu vou ter uma aplicação ASP.NET MVC, eu vou ter uma aplicação AngularJS, tá? Então, ó, eu vou ter um módulo, um controller do Angular, tá? E o service aqui, tá, vai ser acessado pelo controller do Angular, que vai acessar o home com o controlador MVC e realizar o CRUD. Certo? Então, vamos abrir aqui o Visual Studio Community 2015, que é uma versão gratuita. Ela já vem integrada com Node.js, com Python, com Xamarin, tá?
você não pode deixar de usar o Visual Studio Community. Por quê? Porque se você é um desenvolvedor que trabalha com uma equipe de até 5 pessoas, se você é um desenvolvedor que atua sozinho, você pode usar os recursos do Visual Studio Community de forma gratuita. E ele é equivalente à versão Professional. Tá? Então você tem muitos recursos disponíveis aqui a um custo zero. Tá? Então você não pode deixar de usar. Então vamos clicar aqui em New Project. Vou selecionar aqui, estou usando a linguagem Visual C#, um projeto web, ASP.NET Web Application. Aqui eu vou criar isso aqui numa outra pasta. Deixa eu criar na pasta MVC Angular. Tá? E eu vou chamar aqui esse projeto de Angular MVC Tudo, tá? Eu vou dar um OK. Ele vai me abrir aqui para me selecionar o template. Eu vou selecionar um template vazio, tá? Com a estrutura MVC, tá? Sem autenticação, sem hospedagem na nuvem, tá? Eu vou partir de um projeto vazio, tá? Então vou clicar em OK. Essa primeira parte aqui, ela é mais assim uma parte de criação da infraestrutura que eu vou utilizar na aplicação. Nosso foco vai ser o Angular. Então aqui eu não vou entrar muito em detalhes nessa primeira parte, tá? Eu estou fazendo isso para você entender de onde veio as coisas. Então tá aqui, ele criou aqui um projeto com uma estrutura padrão MVC, que o framework ASP.NET MVC utiliza, tá? E agora eu vou na pasta Modules, tá? Eu poderia usar outra pasta, mas eu vou usar essa pasta Modules e eu vou criar aqui a minha classe de domínio, tá? Vou dar um add class. E eu vou chamar essa classe de livro. Tá? Essa classe aqui, ela já está definida ali. Eu vou copiar e colar. Aqui ele vai reclamar porque está faltando eu definir aqui os namespaces, né? System Component Data Annotations Schema. Tá? E aqui System Component Model Data Annotations. Então tá aqui. Eu vou organizar os meus using aqui. Vou salvar. Então, com esse código, usando o Data Annotations, eu estou dizendo que essa minha classe livro representa o meu domínio, que ela vai ser mapeada, tá? Um banco de dados que vai ser criado pelo Entity Framework, tá? Com o nome de livros, e nessa tabela livros, o ID vai ser a chave primária, tá? Então, ele vai ser uma chave do tipo Identity. Agora eu vou criar uma outra classe aqui na pasta Modules para representar o meu esquema. Vou dar uma add class. Eu vou chamar de livro contexto. Vou dar um add, tá? E aqui, essa classe aqui, ela tem que herdar de dbContest, certo? Então, se ele estiver reclamando aqui, dbContest. Vou salvar aqui, né? Bom, aqui o que ele tem que fazer? Note que ele está reclamando, tá? Ele não está localizando esse dbContest. O dbContest, ele é do Entity Framework. E o que eu tenho que fazer? Eu vou aqui em Tools, tá? Vou selecionar NuGet Package Manager, selecionar aqui Manage NuGet Package for Solution, vou aqui em Browse e vou selecionar aqui, Entity Framework. Eu tenho que instalar aqui, Entity Framework, vou marcar o projeto, aí vou instalar. Tá? Está instalando aqui a versão mais estável, 6.1.3, vou dar um OK. Tá? Vou aceitar. E ele aqui vai instalar nas minhas referências a biblioteca do Entity Framework que eu preciso usar, né? Aqui no meu projeto.
está fazendo a instalação. Vamos aguardar. Tá aqui, ó. Terminou, muito bem. Vamos verificar as referências. Deixa eu fechar aqui a janela do NuGet, né? Então agora, ó, eu vou utilizar o System Data Entity, tá? Então aqui, ó. Agora ele incluiu, ó, o Entity Framework, o Entity Framework SQL Server, as referências que eu preciso, né? Muito bem. Agora nessa classe de contexto, ela herda de DB Context, né? E aqui agora eu tenho que definir aqui o DB7 para a minha classe livro, tá? Para ela fazer um mapeamento aqui usando o Entity Framework. Vou dar um remove unit e pronto. Using. Tá aqui a minha classe livre, a minha classe de domínio, minha classe de contexto, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui no web config, tá? E vou definir aqui, eu tenho que dizer para o Entity Framework qual é o banco de dados que eu quero usar aqui para ele criar a tabela, tá? Então eu vou aqui em Framework, vou aqui, ó, incluir aqui um connection string, tá? Então, ó, eu estou dizendo para ele que o nome aqui da minha string de conexão, ó, que eu estou definindo com um banco de dados que eu estou chamando de cadastro. Tá? Ele existe, esse banco de dados existe, tá? Ele está lá criado, tá? No SQL Server. E eu estou informando para ele que o nome dessa string de conexão é o nome da minha classe de contexto. Aí o que ele vai fazer? Ele já vai fazer o mapeamento e vai saber que ele tem que criar a tabela livros mapeada para essa entidade de livros, tá? Definindo esses campos na tabela. Certo? Muito bem. Vou dar um build no projeto, então aqui eu vou ver se está tudo certinho. Tudo ok, tá? Então vamos agora criar o nosso controlador, tá? Então deixa eu fechar aqui o web config, o contexto, deixa eu fechar tudo aqui. Muito bem. Então, quando eu vou criar um controlador aqui chamado Home Controller. Por quê? Porque, ó, na aplicação ASP.NET MVC, você sabe que o mapeamento é feito aqui no arquivo root.config. Tá? Nesse mapeamento padrão, tá, ele faz um mapeamento com um controlador home para uma action index. Esse é o padrão, você pode alterar isso aqui. Tá? Então ele está esperando o controlador, uma action, o ID é opcional. Então, para mim não fazer muitos ajustes, eu vou seguir esse padrão aqui. Então eu já vou criar já um controlador chamado Home Controller, tá? Ele já vai criar com uma Action Index, que eu vou usar depois, tá? Para mostrar para você que eu tenho duas formas de criar o controlador, eu vou primeiro, deixa eu fechar aqui, ó, vim aqui na pasta Controllers, né? Vou abrir aqui para você poder acompanhar, vou dar um Add Controller. Olha aqui o scaffold, ele me dá opções de eu utilizar aqui o assistente e ele já gerar um esqueleto de um controlador para mim. Então, ó, os controles MVC disponíveis são o vazio, tá? Onde ele vai gerar um controlador vazio. Aqui ele vai gerar um controller com as actions de leitura e escrita e aqui ele vai gerar um controle com as views já, inclusive, tá? E vai usar o Entity Framework. Note que no meu projeto atual eu defini o que? Eu defini a minha classe de domínio e minha classe de contexto. Tenho as referências do Entity Framework, então eu já poderia utilizar essa opção aqui. Eu vou mostrar para você que isso vai funcionar. Eu vou dar um Add, tá? E aqui, ó, eu vou selecionar, ó, a minha classe de domínio, o meu contexto. Aqui, se eu marcar Generate Views, ele vai já gerar as views, tá? E aqui eu não quero que ele faça isso, então eu vou desmarcar aqui, tá?
E eu vou gerar esse controlador com o nome livros controller apenas para você ver, tá, como que ele vai gerar isso aqui para nós. Tá? Então vamos lá, eu vou dar um add. Olha aqui, ó, ele gerou já automaticamente um controlador, tá vendo? Ó? Tá herdando de controller, tá? Então eu tenho aqui um controlador livros controller, olha aqui, ó, ele já criou uma instância do meu contexto, tá? Você viu como o Scaffold ele é inteligente, tá? Ele segue as convenções lá e aí já gerou os métodos, ó, index, details, create, tudo pronto, tá? Só que aqui, ó, você pode ver, no caso aqui vou pegar um exemplo aqui, ó, que vai retornar esse index aqui, ó, que vai retornar os livros, tá? Ele está retornando um action result, tá? Vamos voltar aqui, ó. O que eu quero? Eu quero o retorno JSON. Então, ao invés de aproveitar esse controller que ele gerou para mim, eu vou criar um outro controlador. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse controlador aqui, tá? Não tem problema nenhum. Ele está criado aqui. Agora eu vou criar um outro controlador, que é o controlador que eu vou utilizar. Esse controlador aqui, ó, eu apenas gerei para mostrar para você que o Scaffold ele gera tudo para a gente, tá? Ó, os delete e tal. Só que eu poderia até aproveitar esse controlador, mas eu prefiro criar o vazio e mostrar os métodos, né, que nós vamos usar relacionado aqui com o meu modelo de domínio que é livro. Então eu vou selecionar, novamente eu vou clicar com o botão direito em controle, vou dar um add, controller, só que eu vou escolher aqui, ó, empty, ele vai gerar um vazio. E aqui eu vou chamar de home, é esse que eu vou usar, tá? Aqui lá eu só fiz para mostrar. Tá aqui, ó, ele gerou um vazio, um controlador vazio para mim, tá? Gerou um método action index que eu vou usar, tá? E agora, os métodos que eu preciso, tá? Eu vou copiar e colar para não perder tempo. Então, ó, eu preciso de um método para me retornar os livros, tá? Aqui eu acho que é minúsculo, né? Não, pera aí. Vamos ver aqui como ele gerou aqui. Opa. É minúsculo. Deixa eu copiar daqui no home. Livro, contexto. Então vamos lá, vamos tentar. Estou precisando incluir uma referência aqui a pasta modules, onde está definido o meu contexto, tá? Livro. Livro contexto. Tá aqui, ó. Muito bem, então, ó, esse método ele está retornando o que eu preciso, que é um JSON, tá? Então, o método vai retornar todos os livros, tá? Eu crio uma instância do meu contexto, ó, dou um toList, pode ver que é bem parecido, tá vendo? Ó? Tá? E aqui eu estou retornando um JSON, essa é a diferença, tá vendo? Então, é por isso que eu não quis usar os métodos gerados pelo Scaffold. Se eu não precisasse do retorno G, eu só poderia utilizar do jeito que está aqui, tá? Muito bem, agora o outro método que eu preciso é retornar um livro por ID. Então vamos lá, livro por ID. Tá aqui, ó, novamente JSON, aqui é minúsculo, né? Note que ele sempre trabalha com a instância do meu contexto, tá? Aqui ele atribui o ID ao livro ID e procura o livro lá e retorna o JSON desse livro. Bom, depois eu preciso atualizar o livro. Outro método. Tá? Novamente aqui tem que arrumar o... Aqui, ó, ele verifica se o livro que ele está querendo atualizar
é diferente de null, tá? Cria uma instância do contexto, localiza o livro, tá? Atribui os valores que eu quero atualizar aqui nesse livro que ele localizou e dá um save changes do Entity Framework, certo? E depois, para concluir, eu vou adicionar e deletar um livro. Eu já vou copiar os dois métodos aqui. Vamos por partes, senão a gente fica perdido. Eu vou adicionar um livro. Tá aqui, ó. Adicionar o livro. Novamente eu vou arrumar aqui uma questão de sintaxe, né? Então, ó, eu estou adicionando um objeto livro, aí ele verifica se é null, cria uma instância, adiciona no contexto, dá um save change, beleza. E, finalmente, para deletar, tá? Ele recebe o ID do livro que ele quer deletar, verifica, né, se é válido esse ID, atribui, né, a uma variável aqui, localiza, remove do contexto e salva as alterações. Está aqui, ó, tá? Os métodos do meu controlador. Tá? Então, já tenho a infraestrutura criada. Tá? Antes de encerrar a aula, eu queria dizer que, embora isso aqui vai funcionar, o que eu estou fazendo aqui, ele não é muito aderente às boas práticas. Porque ó, eu estou criando o meu controlador, os métodos aqui, ó, eles estão dependendo de instâncias, tá, aqui do meu Entity Framework. O correto, tá, o mais aderente, seria eu criar aqui eu utilizar o padrão repositório, definir uma interface, implementar essa interface e criar o meu controlador, tá, dependendo do repositório. Ou seja, o meu controlador falou assim, ó, eu quero todos os livros. Ele pedia os livros para o meu repositório ia lá e devolvia. Fazendo assim, eu estou isolando a minha ferramenta ORM, tá, do meu controlador. Tá? Se um dia eu quiser trocar, eu não quero mais usar o Entity Framework, quero usar o NHybrid. Tudo bem. Tá? Isso seria bem menos traumático do que eu estar vinculando aqui o meu controlador diretamente ao Entity Framework do jeito que está aqui, tá? Mas eu vou usar essa abordagem, ela é mais, embora seja mais simples, né? Ela é funcional. Então, na próxima aula, eu vou realmente começar definindo a minha aplicação Angular, tá? E definir um módulo, definir um controller, definir o service para acessar os serviços que estão sendo, os métodos que estão sendo expostos aqui pelo meu home controller. Correto? Se eu executar a aplicação, olha, ele não tem as views ainda, né? Depois eu vou criar as views. Então, por enquanto, eu vou parar aqui, né? Eu já tenho o meu controlador home preparado, tá, para atender as minhas solicitações, tá? Eu já criei até aqui. Então, falta eu definir aqui, ó, a minha aplicação Angular, tá? Depois eu tenho que definir as views que eu vou utilizar, que vão interagir aqui com o meu controller MVC da aplicação ASP.NET MVC, tá? Então, na próxima aula nós vamos continuar. Até lá!